Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre 5 mitos da introdução alimentar que eu preciso que vocês entendam e eu garanto que vocês vão conduzir uma introdução alimentar de sucesso se conseguirem compreender esses 5 mitos. Para quem está aqui pela primeira vez, queria me apresentar antes. Eu sou Milena Henrique, sou nutricionista e idealizadora do projeto Bebê Bom de Garfo. Sou mãe de 2 crianças boas de garfo que tiveram uma boa introdução alimentar e que, graças a Deus, hoje o Arthur tem 5 anos, o Heitor tem 2 anos, eles comem muito bem. O meu maior propósito é ajudar o máximo possível de pessoas a terem essa tranquilidade de poder deitar no travesseiro, saber que o filho está sendo bem alimentado, está bem nutrido, tem saúde, come bem, se relaciona bem com o alimento. Gente, isso realmente não tem preço, porque eu sou mãe e eu sei o desespero que é quando a gente não consegue isso. E aí, gente, conduzir uma boa introdução alimentar vai ser determinante para que vocês desfrutem dessa paz pelo resto da vida. Então, olha só, se ainda não é inscrito, se inscreva, curta essa mensagem, isso é muito importante para mim, gente. É a forma que vocês têm de me ajudar e me ajudem também compartilhando essa mensagem para outras famílias, para que outras mães tenham acesso a ela. E com isso eu consiga cumprir o meu propósito, a minha missão de transformar essa geração em crianças que comem bem e se relacionam bem com o alimento. Então vamos lá para o nosso assunto de hoje, porque eu vou falar de algumas coisas que são polêmicas, mas que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Se tem uma coisa que eu aprendi com a maternidade, é o quanto as pessoas gostam de dar pitaco, né? Sempre tem gente para vir com uma receita infalível, mas cuidado com isso, gente. Enche o saco, né? Nenhuma mãe quer ficar se sentindo uma péssima mãe porque o fulano sempre sabe como fazer de uma forma melhor do que a gente sabe, mas é preciso a gente entender que cada criança é única. E aí essa mãe que fez com o filho, né, e que tá te dando opinião, te dando pitaco aí, ela não teve a experiência com seu filho. E isso diferencia tudo. Isso já é justificativa para que você possa fazer de uma forma diferente, né? Então, sempre tem as pessoas com a receita infalível. E quando a gente começa a fazer, então, a introdução alimentar, vocês vão ver o quanto isso é perturbador. Mas o que eu quero te dizer é que não tem uma receita de bolo, cada criança é única, mas tem um passo a passo. E aí, gente, enquanto profissional e mãe, eu vim trazer algumas dicas aí desse passo a passo, né? Com o curso, eu tenho um curso de introdução alimentar e eu falo que o meu objetivo é esse, sabe? Dar esse passo a passo para que essa mãe consiga fazer exatamente ali, encaixando, né, tudo que tem de melhor, de mais, de informação de qualidade na ciência, aliado com a minha experiência de mãe, e que essa mãe consiga encaixar na sua rotina ali, na sua realidade, porque de fato cada criança é único. E aí o que eu vim falar hoje, com certeza são mitos que muitas dessas pessoas que vão dar esses palpites acreditam, mas que a gente não pode acreditar, porque isso pode prejudicar a relação que o seu filho vai ter com o alimento. E olha, gente, eu tenho hoje, só no curso do Bebê Bom de Garfo, mais de 12 mil alunos, e eu sei o desespero que é para uma família quando o filho não come bem. Então, conduzam uma boa introdução alimentar e evitem essa dor de cabeça. Assim, se eu puder fazer esse apelo, por favor, nesse momento, tenham acesso à informação de qualidade, se sintam seguras e passam essa segurança para o filho de vocês, porque isso vai determinar a qualidade da alimentação dele para sempre. E aí, gente, não acredite nesses 5 mitos, tá? O primeiro dele, o mais famoso, com certeza você já sabe que é um mito, mas isso fica ali na nossa mente, sabe? Martelando. Que é o mito de que bebê saudável é o bebê gordinho. Sabe por que, gente, que eu falo que isso fica na nossa mente martelando? Porque eu, sendo nutricionista materno-infantil, tendo todo o know-how que tenho
para falar isso enquanto profissional. Passei por esse desespero enquanto mãe. Eu sou mãe de 2 filhos que comem muito bem, em quantidade, em variedade, mas 2 crianças abaixo do peso, 2 crianças magras. E, gente, eu já me perguntei, gente, será que tá comendo certo? Será que eu tô oferecendo tudo que precisa? Ai, meu Deus, será que tá faltando? E olha só, gente, eu tenho conhecimento para isso e isso passou pela minha cabeça. E com certeza, em algum momento vai passar pela sua, ou porque é uma preocupação que você tem, ou porque alguém vai te falar isso. Essa semana mesmo eu atendi uma mãe super consciente, super empoderada, e ela falou assim, olha, eu não quis dar a fórmula pro meu filho, eu banquei com o pediatra mandou eu dar a fórmula, eu falei, eu não vou dar. Mas aí alguém me falou que o meu filho era muito magro, e eu entrei em desespero, não soube lidar com isso, e acabei dando a fórmula e cedendo. E quando a gente acredita nisso, gente, a gente acaba mudando o rumo da introdução alimentar, porque a gente cria a esperança de que agora que ele come, agora que ele não tá só no meu peito mais, é isso, gente, olha só, eu passei por isso, tá? Com as duas introduções alimentares, acreditando que meu leite não é fraco, eu tenho certeza disso. Mas agora que ele come, ele vai ganhar peso. Acredita, gente, que eu passei por isso? Enfim, não quero que vocês passem. O fato é que se a criança está se desenvolvendo adequadamente, ganhando peso, construindo a sua curva ascendente, tem vídeo, gente, que eu explico aqui sobre as curvas de ganho de peso. Se tem dúvida, não deixe de assistir, porque isso é muito importante. Mas se seu filho está construindo uma curva bacana, que cresce, não importa se tá na linha verde ou se tá na linha vermelha, tá, gente? Não tô falando aqui em qual linha ele está. Se a curva tá crescendo, tá ótimo. E se ele está se desenvolvendo, tá tendo novas aquisições, novas habilidades, tá tudo bem, não se preocupa. A nossa preocupação tem que ser com aquilo que o nosso filho está comendo, com o que a gente está ofertando, e não com o peso, com o ganho de peso. O ganho de peso na introdução alimentar, gente, ele tem que ser secundário, ele tem que ser consequência, tá? E não o nosso motivo, não a razão pela qual nós vamos escolher determinados alimentos para dar para os nossos filhos. E eu arrisco até a dizer, gente, que um bebê gordinho, não estou falando dos bebês que estão em aleitamento materno exclusivo, que tem, né? Aqueles bebês que só mamam e estão lá fofinhos, cheios de dobras, rechochudos. Não foi a realidade na minha casa. Mas, enfim, é a realidade de muitas famílias. Eu não estou falando desses bebês. Mas os bebês que são gordinhos, porque usam fórmula, ou porque, às vezes, a família não faz escolha pelos alimentos adequados, eles acabam não sendo tão saudáveis assim. Né? Então vamos tirar da nossa cabeça que o bebê gordinho é o bebê saudável. O bebê saudável, gente, é aquele que tem acesso à alimentação de qualidade, tá bom? Independente aí do peso, claro, desde que ele esteja ganhando peso e se desenvolvendo adequadamente. O segundo mito, que é muito importante que vocês entendam, é o de que tem que raspar o prato. Não tem, gente, não tem. E não esperem que isso vai acontecer. Mais uma vez, é um mito que, enquanto profissional, é muito óbvio para mim, mas enquanto mãe eu passei por esse desespero algumas vezes, né? De oferecer um determinado alimento e achar que eles comeram muito menos do que deveria ter consumido. Tem vídeo aqui no YouTube que eu explico sobre capacidade gástrica do bebê, ou seja, o tanto que cabe no estômago do bebê. Tem vídeo também aqui no canal que eu falo sobre sinais de fome e saciedade. Respeite isso no seu filho. Mas o que eu tenho para dizer hoje é que a introdução alimentar, gente, ela é um momento no qual o seu filho está tendo experiências, está criando conexões com o alimento, ele está aprendendo a se alimentar. O leite, até 1 ano de vida, é a principal fonte de nutriente. A gente não tem que ficar preocupado de que vai faltar, de que vai ter carência. É importante, sim. O leite, depois dos 6 meses, ele já não fornece tudo que a criança precisa, e não é porque ele se tornou fraco, é porque a demanda da criança aumenta muito. Mas a gente precisa ter a paz e a tranquilidade de que ele está recebendo
grande parte daquilo que ele precisa. E se ele não aceitar um grande volume, tá tudo bem. Não deixe essa preocupação guiar a introdução alimentar, porque senão você vai colocar uma energia naquilo que vai levar o seu filho a uma pressão, e sob pressão, gente, ninguém come, e nem os bebês. É importante que o ambiente seja leve para que ele consiga se sentir motivado, seguro para se alimentar. Entenda que existe uma divisão de responsabilidades e que não cabe a você determinar o quanto o seu filho vai comer, tá? Confia aí que ele vai determinar a quantidade que ele precisa comer e tá tudo bem, mas conduza a introdução alimentar de forma com que o apetite dele seja direcionado para o momento da refeição, claro, e com isso aumente a chance, né, dele estar disponível, dele querer se alimentar, mas tá tudo bem, você não precisa acreditar que se ele não comeu tudo aquilo que você colocou no prato, não tá dando certo, ele não tá gostando da sua comida, não tá gostando do tempero, ele não tá aceitando as papinhas. Não é isso, né? O alimento, nesse momento, ele tem a função de aprendizagem, de construir memórias mesmo. O terceiro mito, gente, é de que a criança vai engasgar com um pedaço. Vai engasgar com o alimento. E aí eu sei que essa é uma preocupação que acaba determinando que a mãe faça opção por comidas batidas, às vezes comidas peneiradas. E isso, gente, prejudica demais a oferta de nutrientes, porque o bebê vai consumir menos nutrientes, porque o alimento não vai oferecer tudo aquilo, depois que ele foi processado, né, batido, peneirado, não vai fornecer tudo aquilo que o seu filho precisa, e ainda vai comprometer a aceitação de alimentos, porque o seu filho não vai ter acesso a todas as consistências, a tudo aquilo que ele precisa para esse momento de aprendizado. Gente, bebês dentro do desenvolvimento típico, né, bebês que não têm uma condição especial, a partir do 6º mês de vida, desde que ele já deu sinais de prontidão, e tem vídeo aqui no YouTube que eu explico sobre sinais de prontidão, se você não conhece, assiste esse vídeo. Desde que o bebê esteja pronto, gente, ele não vai engasgar com um pedaço. É importante, gente, que o alimento ele seja preparado e ele tenha um corte adequado para ser oferecido para uma criança sem favorecer, então, o engasgo. Mas se ele estiver preparado da forma adequada, cozidinho, cortado da maneira, né, que não vai levar a risco, faz parte do desenvolvimento, então, do bebê tolerar sólidos. Existe uma grande diferença entre engasgo e gag. Se você não conhece, é importante você conhecer. Mas o que acontece é que muitas vezes as mães têm essa sensação de que o bebê está engasgando, porque na verdade ele está tendo reflexo de gag. E aí, gente, o gag ele é um reflexo, ele é importante, ele é protetor. E aí a criança ela vai cuspir aquele alimento que entrou ali na boquinha dela, porque esse alimento não está preparado para ser deglutido. E aí quando a criança faz isso, gente, é bom, ela está se protegendo, ela não vai engolir algo que ela não vai dar conta, né? Só que esse reflexo, ele é mais disparado com alimentos sólidos, porque precisa de uma certa pressão, um certo peso ali na língua para disparar esse reflexo. E aí, por isso, os sólidos favorecem mais ao gag. E aí dá essa falsa sensação de que a criança está engasgando, porque são coisas distintas. O líquido, gente, eu diria que ele é até mais perigoso, né? Existe maior risco de engasgo, tanto que a gente sempre vê na televisão notícia de que a criança engasgou com o leite da mãe, sendo amamentada, e a mãe teve que ligar pro bombeiro, o pai ligou, e eles fizeram manobra lá, enfim. Isso é bem comum de acontecer, né? Muito mais do que com sólidos, porque o líquido ele não dispara, ele não dá o peso, a pressão suficiente na língua para disparar esse reflexo. Então eu diria que o engasgar com líquido ele é até mais fácil de acontecer do que o engasgar com sólido. E aqui, gente, no Brasil, a nossa estatística mostra que mais de 50% das crianças que engasgam e que precisam de procurar ajuda médica e ir correndo para o hospital porque estão engasgados, está relacionado a objetos que não são alimentos, né? Então, bolinha de gude, pedaços de brinquedo,
Então vamos tomar cuidado com isso, né? Mas desde que o seu filho dê os sinais de prontidão e você prepare o alimento da forma adequada, menores são as chances do seu filho engasgar com sólido. Então não precisa ficar com medo de dar sólido para o seu filho, não precisa mudar a forma de preparo, oferecendo aí comida batida, amassada demais, enfim, não precisa ter esse medo não. O nosso quarto mito, gente, é que tem que dar papinha para o bebê. Isso é muito comum, né? Vem até do medo lá, do mito, né? De que o bebê vai engasgar com pedaços. E a maioria das famílias acreditam que tem que dar papinha. Não estou aqui para defender um método específico, tá? Não estou aqui para falar, você não pode dar papinha, tem que dar por meio do BLW. Não é isso, tá? Eu não fiz BLW com os meus filhos. Enfim, isso é conversa para outro momento. Mas o que eu quero dizer com esse mito é porque as papinhas, gente, geralmente, quando a gente fala de papinha, a gente imagina o quê? Uma mistura de alimentos batidos ou amassados que vai ser oferecido para a criança. E é contra essa mistura que eu vim falar, né? Eu quero deixar claro para vocês de que tá tudo bem oferecer comida amassada para o seu filho, se essa é a sua opção, desde que você não faça as famosas papinhas, você forneça esses alimentos separadamente para o seu filho, né? Então construa o pratinho dele de forma que ele tenha o carboidrato, tenha a proteína, tenha o legume, tenha tudo ali no prato, amassado que seja, de forma a identificar o sabor de cada um, a cor de cada um, porque tudo isso é muito importante, gente, para o processo de aprendizagem alimentar, tá? E aí, se a gente estiver falando aqui das papinhas industrializadas, aí pior ainda, né? Eu não tô nem considerando a possibilidade de que você vá fazer a introdução alimentar do seu filho com isso. Eu estou considerando realmente aquelas papinhas que são feitas em casa, né? Cuidado, porque essa mistura de cor, de sabor, de textura pode prejudicar muito a aceitação de alimentos. E como eu falei, né? Como eu trabalho muito com isso, eu vejo isso acontecendo todos os dias, eu venho aqui te pedir para não faça as papinhas para o seu filho. Forneça, mesmo que seja amassado, mas separadamente, tá? Essa é a melhor forma de conduzir a introdução alimentar. E por último, o quinto mito, gente, é o de que tem que dar chás ou tem que dar suco durante a introdução alimentar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a recomendação é que durante o primeiro ano de vida a criança não tem acesso nem a suco nem a chá. O líquido que vai ser oferecido para a criança, além do leite, é a água, tá? A água, ela é muito importante nesse momento. Começou a dar comidinha, tem que começar a dar água. Mas não tem que começar a dar suco, não tem que começar a dar chás. Eu sei que isso é um mito que vem muito das opiniões dos antigos, né? Ah, dá um suquinho de laranja. E isso já fez sentido em algum momento da nossa história, porque quando as mulheres foram para o mercado de trabalho e as crianças começaram com a introdução alimentar precoce, era muito comum que elas não tinham acesso a todas as vitaminas e teve um momento em que morria muitos bebês por causa da deficiência de vitamina C, do escorbuto. E aí, para evitar isso, lá naquela época, no nosso passado, começou a recomendar o suquinho de laranja como fonte de vitamina C e evitar aí que o bebê tivesse o escorbuto. Mas enfim, gente, hoje não é mais a nossa realidade, né? Graças a Deus, a maioria das crianças, quando não estão sendo amamentadas no peito, elas recebem a fórmula que já tem a quantidade ideal de vitamina. E a criança, ela não vai sofrer de escorbuto, tá? Então não há necessidade de se oferecer o suco. E essa recomendação hoje, gente, ela é inclusive contraindicada. O suco, o chá, eles vão diluir enzimas digestivas, eles vão prejudicar o processo de digestão, de absorção, eles podem contribuir para o baixo peso do bebê, porque ele vai encher a barriguinha dele, não com o alimento que precisaria, não com leite, que é cheio de calorias, de nutrientes, mas com algo que tem poucas calorias, que tem poucos nutrientes, e aí o bebê pode se sentir satisfeito.
e não consumir outras coisas que deveria consumir por causa do consumo de sucos, né, e de chás. Então, pode contribuir para o baixo peso. Ou pode contribuir para o ganho de peso também e para a obesidade, para aqueles bebês que não se sentem satisfeitos, não se sentem saciados com suco, e aí, além de consumir a caloria do leite, a caloria do alimento, consumiria o suco junto, né? Então a gente pode ver os dois cenários e para os dois extremos a partir da oferta de suco. E isso não é realmente uma prática recomendada. Enfim, gente, introdução alimentar é um assunto muito amplo. Eu quero continuar ajudando vocês, né? Mas eu espero que com esses 5 mitos que a gente conversou aqui agora, vocês consigam entender aí que não precisa acreditar nisso, né? E de fato possam passar pela fase de introdução alimentar sem cometer erros decorrentes desses 5 mitos. E, gente, se essa mensagem fez sentido para você, por favor, me ajude aí compartilhando ela para que outras pessoas também tenham acesso a essa informação. Muito obrigada pela sua companhia e nos vemos em breve.